A única diferença é que eu conversando com o chinês, ele falou, cara, a diferença é, vamos voltar para o número um, que é o valor do empregado. Beleza, o valor pode ser o mesmo, mas a eficiência do chinês é 10 vezes maior do que o do brasileiro. Como assim 10 vezes maior? O chinês não pode. Exatamente, eles trabalham de acordo com eficiência. Então, os caras conseguem. Um brasileiro consegue produzir uma garrafa, o chinês consegue produzir 6. Mas como assim? Ele faz milagre? Não, os caras trabalham sem parar. A velocidade deles é completamente diferente do estilo de produção no Brasil. Então, se vocês não acreditam, venham visitar uma fábrica na China. Se vocês trabalham em determinado tipo de segmento, venham para a China nesse determinado segmento e coloquem e fazem uma análise do funcionário na China com o seu funcionário no Brasil. Você vai perceber nitidamente que existe uma diferença enorme da eficiência desse chinês com o seu brasileiro. Você vai até falar, eu já visitei diversas empresas com donos de empresas aqui na China e eles falam, cara, o meu sonho é que meu funcionário trabalhasse dessa maneira, mas normalmente no Brasil não trabalha. Se é certo ou errado, não estou falando que, mas no Brasil... Não, esse é um dos motivos que ainda acaba influenciando bastante na questão do preço. A eficiência do chinês é muito maior do que, não do brasileiro, mas de outros países em geral, certo? Lei trabalhista, outro fato bem importante, né? Que aqui na China ainda existe leis trabalhistas, mas não são tão fortes para o funcionário. Por exemplo, eles dão ainda mais atenção para a fábrica e para a indústria, ou seja, eles querem empregar mais pessoas do que proteger um cidadão em si. Então, para mim, se eu fosse um empregado, seria um motivo ruim. Mas no caso aqui da China, ainda é o que acontece bastante. Então, isso é um outro fator também que acontece. Digamos, parte bem importante, logística. A logística aqui da China é muito rápida. Para quem já veio para a China e conhece a China, sabe que você pode pegar um trem-bala de Pequim e chegar em Xangai em, sei lá, em algumas horas. E a gente está falando em, sei lá, quilômetros de distância. Então, a parte de logística na China é muito eficiente, que no Brasil ainda acaba tendo uma desvantagem enorme. Por exemplo, existe o sistema ferroviário no Brasil, provavelmente deve existir uma parte, por exemplo, enviando as mercadorias dos portos até a Porto Seco, alguma coisa, existe uma malha ferrovia, mas se a gente colocar a malha ferrovia da China com a do Brasil, vocês vão ficar completamente abismados. Não somente a ferrovia, mas também a parte de portos, rodovias, cara, tudo é um nível assim, tipo, altamente melhor do que o do Brasil. Então, isso influencia, porque, por exemplo, eu quero tô precisando de uma amostra agora aqui para chegar aqui no meu escritório, digamos. Essa amostra vai chegar em um dia. No Brasil, provavelmente, se eu compro um produto no Mercado Livre ou faço, se for São Paulo, tudo bem. Mas se eu for para uma cidade do interior, sei lá, para o Acre, e eu quero essa mercadoria amanhã, vai demorar. Aqui na China eu consigo entregar no Acre, digamos, da China em 1 ou 2 dias. Então a velocidade das coisas são muito mais rápidas. Então se você colocar isso tudo no custo final do produto, você vai perceber que realmente dá para reduzir bastante o preço dos produtos, né? Então, hoje em dia, como a China tem 1,2 bilhões de pessoas, então tem muita gente trabalhando por aqui, então você consegue perceber que, sei lá, 300 milhões com 1,2 bilhões, você consegue ver que a velocidade vai ser muito maior, né? Então, e outra coisa, o governo aqui, só existe um tipo de governo. Já no Brasil existem uma quantidade enorme de partidos, de deputados, senadores, a gente coloca tudo isso e a cada 4 anos acaba mudando. Aqui na China é meio que estável, ou seja, só tem um partido único, que é o Partido Comunista. Então, esse partido, ele lidera no país e ele controla tudo. Se é ruim ou se não é, eu não sou a pessoa certa para dizer isso, mas os chineses, com todos esses anos de experiência que eu tenho aqui na China, eu consigo identificar nos olhos deles e perceber que realmente o governo chinês está fazendo uma diferença. Então, se eu olho aqui para fora, na janela aqui, eu observo que, cara, ruas boas, prédios bons, alimentação melhorando cada vez mais, logística boa, tudo isso, com certeza, foi um trabalho junto do governo, claro, com o empresário. Então, o governo chinês ainda acaba sendo uma opção, um fator decisivo também nessa parte. Por exemplo, o valor do petróleo subiu, vamos diminuir para ajudar as indústrias. Então eles acabam pensando nisso, eles acabam pensando em uma comunidade, em um grupo, e não somente em uma pessoa. E também isso é um outro fator. Existem inúmeros fatores que eu poderia ficar falando no vídeo aqui por horas sobre esse determinado assunto, mas esses que eu acabei comentando agora são um dos principais, assim, né, certo? Então outra coisa, flutuação da moeda. Hoje o dólar aí no Brasil
normalmente está 3,70, 4, 3,70, 3,50, não abaixo de 3,50 nesses últimos anos aí, né? Mas aqui na China a moeda é controlada pelo governo, ou seja, eles controlam a moeda para o mercado interno e, claro, o mercado externo também, mas para aumentar a produção deles, porque os chineses querem crescer, eles querem crescer juntos, eles não querem... claro que existe uma competição interna, isso é normal, qualquer país do mundo vai existir, mas ainda a China é protegida pelo governo, que o governo, querendo ou não, os chineses gostam. Sempre que eu pergunto para um chinês, ele não tem opinião, ele não pode falar, porque como não é uma democracia, então os caras não podem dizer, eu não gosto do governo. Não, normalmente eles aceitam, porque o governo chinês está fazendo um ótimo trabalho, né? Então, é isso. Falei um pouco da minha opinião da questão do custo dos produtos aqui na China, por que são tão baratos. Esses são somente alguns, eu poderia fazer uma lista e ficar falando para vocês por horas aqui, mas são só algumas ideias e dicas e informações que provavelmente deve ser importante para vocês quando vocês virem para a China observar esses pontos e perceber que realmente são dicas importantes e fatos importantes que acabam influenciando, querendo ou não, no valor do produto, certo?